Voltamos com o nosso terceiro e último bloco com a jornalista e escritora Stella Caymmi. Bom, Stella, agora nesse último bloco a gente vai falar um pouco sobre o seu livro recém-lançado, né, o Diário Filosófico aqui do professor Olavo, que você organizou aí alguns textos que ele publicou em redes sociais de 2013 a 2015 nesse primeiro volume, né? Queria saber como é que foi, quem que teve essa ideia de fazer essa reunião e como é que foi para fazer essa confecção de selecionar artigos e deixar artigos de lado. Na verdade, esse livro começou com a Carla Farinazzi, uma jornalista de Marília, São Paulo. Quando eu fui visitar o Olavo em 2015, nos Estados Unidos, na Virgínia, eu conheci a Carla, que chegou logo depois de mim, e que ela tirou uma licença, ficou lá 4 meses para fazer essa seleção no Facebook, porque o Olavo tinha uma maneira muito potente de usar o Facebook, né? Ele usava para divulgar ideias, para apontamentos de novos artigos, de novos estudos, para conversar com os alunos, para divulgar seu trabalho e também para as suas memórias, né? Então, era muito rico esse universo. Então, a Carla fez esse material, trabalhou nesse material. Aliás, desculpe, não foi em 2015, foi em 2016, era certo. Inverno, exatamente. Eu tenho fotos com ela e tudo, era inverno. Bom, em 2015 foi quando eu estive lá na Virgínia a primeira vez. E aí, quando foi no segundo semestre de 2016, no início, por volta ali de setembro, a Roxane me ligou dizendo que precisava de um escritor para organizar e dar formato de livro ao material, né? Porque a Marília já havia terminado a licença dela, ela tinha voltado para Marília e que eles precisavam de alguém para acabar de organizar, acabar de fazer a seleção e continuar essa seleção pelos anos seguintes e dar formato de livro a esse material. E foi assim que eu entrei. Aí eu falei, então manda o material aqui para o Rio. Eu disse, não, o Olavo quer que você venha para cá. Aí eu fui, fiquei lá outubro e novembro, trabalhando. A Carla tinha se adiantado bastante entre 2013 e 2015 e tinha começado em 2016 com todo o material, né? E tinha feito uma primeira seleção desse material de 2013 a 2015 e só esse volume eram perto de 1000 páginas. Então mais de 1000 páginas, na verdade. Eu peguei esse material, organizei, fiz as notas de rodapé, conferi todos os links que o Olavo divulgava muito links da internet, então eu verifiquei todos os links, enfim, os autores. A gente faz com nota de rodapé, né? Explicações. E comecei a dar um tratamento da seguinte forma. Eu repetia alguns posts que tratavam do mesmo assunto, porque eu sou biógrafa, né? Eu trabalho com isso, né? Então, eu repetia, como era um diário, então eu deixava determinados assuntos, o que o Olavo repetia, porque ele, de alguma forma, ecoava os assuntos daquele momento, as preocupações dele daquele momento. E outros, eu já considerava que poderia transformar em nota de rodapé, quando eles eram muito, muito parecidos, mas havia alguma coisa a mais, né, que complementava, eu colocava como nota de rodapé. Perguntas de alunos eu considerei demais, porque trazia novas luzes ao que ele estava escrevendo, respondia a perguntas que não tinham sido respondidas, assuntos que não tinham sido tocados ao longo do diário. Então, foi assim que eu fui organizando os diários. E aí, depois, peguei 2016, 2017,
estou terminando praticamente 2018 e já comecei um primeiro tratamento de 2019. Mas ainda... demorou muito, porque o primeiro livro, os 2 primeiros volumes, esse volume 1 e o volume 2, que é só 2016, eles estavam prontos em 2017. Se você observar a introdução que eu faço, está datada de 2017. Mas o volume 2 já tem previsão de lançamento ou não? Não tem previsão. Aí depende muito da editora e dos filhos, né, da família, principalmente da Roxane. Agora, a gente está chegando quase ao final da nossa conversa. Eu queria falar com você sobre 2 assuntos finais aí. O primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre esse legado, né, que ele deixou, que você fizesse um apanhado disso tudo, né, que assim que foi divulgada a morte dele, vários ex-alunos, alunos mesmo, admiradores começaram a divulgar artigos, os livros também. Queria que você falasse um pouco sobre o legado do Olavo. Bom, só no período COF nós temos quase 600 aulas, né? Em vídeo. Eu presumo que isso vai receber um tratamento e futuramente vai se manter como aula audiovisual, mas vai se tornar, é natural que se tornem livros, né? Volumes desse curso, né? Você tem ainda os cursos avulsos, que eram cursos com começo, meio e fim. Eu, inclusive, organizei 2 nos anos 90, na Casa de Cultura Laura Alvim, como eu te falei, que era a História da Filosofia, foi o primeiro curso da História da Filosofia que ele deu, leu várias vezes, e o Pensamento de Aristóteles também, na Casa de Cultura Laura Alvim. E depois ele fez Louis Lavelle, Mário Ferreira dos Santos, a questão da situação política no Brasil, sobre esoterismo, sobre George Scruton, enfim, são muitos e muitos, e que ele já estava pretendendo publicar em livro. Se não me engano, se o Louis Lavelle ainda não foi editado, ele estava em vias de ser. Fora isso, você tem, dá para perceber isso no site, você tem milhares de artigos, né? E volumes e volumes e volumes de livros publicados na coleção Cartas aos Terráqueos, que é a reunião dos artigos que ele escreveu no Jornal do Comércio, sem falar no mínimo que são os artigos reunidos pelo Felipe Moura Brasil, dos artigos do Globo, fora outros artigos tantos que ele fez, sem falar em textos e inúmeros textos e artigos nesses 40 anos que estavam reunidos no site, mas que por essa vida muito, muito perseguida, muito difícil, Olavo morou em diversos lugares, teve que recomeçar a vida do zero várias vezes, teve que desfazer a biblioteca, então muita coisa dele ficou espalhada, principalmente no período que eu trabalhei com ele, eram fascículos de aula, eram textos que ele mesmo preparava, e havia transcrições nessa época também, alunos que faziam transcrições, né? A gente teria que descobrir onde estão essas fitas cassetes, se elas ainda existem, e recuperar esse início que foi extraordinário. E você tem os livros, né? Esses primeiros livros, O Jardim das Aflições, os imbecis coletivos, a Filosofia o Sem Verso, o livro sobre Descartes, enfim, é uma obra vasta, né? Pelo menos mais de 40 livros, né? Então você teria que, eu acredito que isso é um trabalho para décadas, né? Pelo menos 20 anos, né? E nós ainda vamos ver a frutificar, já vem frutificando muito essas 4 décadas de aulas do Olavo, e livros e cursos, mas
veremos isso continuar e brotar cada vez mais, porque é impossível ignorar esse legado, esse material. Sem falar tudo que ele escreveu e o que ele escreveu nas redes sociais. No Facebook, eu considero, eu digo isso na minha introdução ao primeiro volume, eu considero como se fosse uma lista imensa de assuntos que deveriam ser estudados, aprofundados pelas gerações vindouras dos seus alunos e das gerações atuais, que em cada um na sua área pudesse resolver determinadas questões que ele levantou. E a última pergunta, você falou da biografia do seu avô, né, o Dorival Caymmi. Você já pensou em escrever a biografia do Olavo? Ele comentou comigo há uns 3 anos atrás que ele gostaria, ele pensou da Roxana escrever um período em que eles viajaram, estiveram na Romênia, etc, etc, o período do Silvio Grimaldo. E eu escreveria sobre o período em que eu estudei e trabalhei com ele, né? E esse período agora também. Mas eram muitas o trabalho, era muito trabalho. Eu estava direto nos diários, então isso ficou para depois. Eu estive com ele, tive a graça de me despedir dele no final de novembro do ano passado, na clínica onde ele estava internado, que ele já estava praticamente de alta, e ele disse, olha, eu vou me reunir com você e com a Mariana, eu vou para os Estados Unidos, a gente conversa, eu vou fazer uma reunião com você, a Mariana, que trabalha com ele também, e eu quero fazer o curso novamente de História da Filosofia e lançar em volumes, ou seja, o curso que ele deu várias vezes no Rio, depois em São Paulo, pela Realizações, e lá foram vendidos vídeos com transcrições, mas sem tratamento, transcrições das aulas, eram mais de 36. Depois ele deu uma no Paraná, disseram que foi a melhor até então, e ele achava que podia melhorar, que devia melhorar, e que ele deveria acrescentar alguns outros filósofos, algumas outras teorias, e completar isso em livro para deixar como legado aos seus alunos e leitores. Infelizmente, isso não foi possível, mas eu acho que é um empreendimento que deverá ser feito nas próximas décadas, né? Tá certo, Stella. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui na TV Câmara de Jacareí. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a você, Rodrigo, e a todos. Agradeço aos ouvintes da rádio e quero dizer que fico muito feliz por vocês estarem divulgando a obra do Olavo, falando dele, porque, infelizmente, a grande imprensa só sabem escrever difamações e assim a gente consegue preservar um pouco do que foi o Olavo de Carvalho para a filosofia, né? Para que não aconteça com ele a espiral de silêncio em torno do Bruno Tolentino e do Mário Ferreira dos Santos. Eu quero agradecer demais por isso. A você, Rodrigo, especialmente. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.